Imagine um território brasileiro que, por alguns meses, foi um país independente. Sim, você ouviu certo, uma república que teve bandeira, presidente e até atenção internacional, mas que poucos brasileiros conhecem. Essa é a história da Revolução Acreana, que mudou o mapa do Brasil. Estamos no final do século XIX. O mundo inteiro está obcecado por um produto, a borracha. Ela vale ouro. Automóveis, bicicletas, indústrias, todos precisam dela. E onde está a melhor borracha do mundo? Na Amazônia. Mas tem um problema. Aquela região riquíssima em seringueiras, que hoje chamamos de Acre, não pertencia ao Brasil. Pelo Tratado de Ayacucho, de 1867, aquele território era oficialmente da Bolívia. Porém, quem estava lá, trabalhando duro, extraindo látex e povoando a região? Brasileiros. Milhares de seringueiros nordestinos que migraram em busca de uma vida melhor durante as secas devastadoras. Em maio de 1899, o advogado José Carvalho lidera uma primeira insurreição e pressiona os bolivianos a abandonarem a região. Mas o governador do Amazonas, Ramalho Júnior, queria garantir que os bolivianos não voltassem. Então, ele organiza uma verdadeira expedição. 14 de julho de 1899. Um espanhol aventureiro, jornalista e ex-diplomata chamado Luiz Galves Rodrigues de Arias chega a Puerto Alonso com uma tropa. E ele não vem para brincadeira. Proclama o Estado Independente do Acre. Bandeira própria, governo próprio, autoproclamado presidente. E olha que interessante. Essa república não durou apenas dias. Galves governou de julho de 1899 até janeiro de 1900. Depois, voltou ao poder entre janeiro e março do mesmo ano. Foram quase 6 meses no total. Há até relatos de apoio diplomático estrangeiro, embora sem reconhecimento oficial. Mas claro, a Bolívia não ia aceitar isso de braços cruzados. Em março de 1900, forças bolivianas retomaram o território e prenderam Galves, que foi deportado para o Pará. A primeira república acreana havia caído. Em 1901, os brasileiros tentaram de novo, segunda república, com Rodrigo de Carvalho como presidente. Mas em dezembro, os bolivianos atacaram novamente e esmagaram a revolta. Em 1901, houve até uma terceira tentativa breve, liderada por Antônio de Souza Braga. Muitos historiadores a chamam de Terceira República do Acre, embora tenha durado apenas alguns dias. O certo é que a luta não parava. E em meio a esse impasse, a Bolívia toma uma decisão arriscada. Arrenda a região para um sindicato estrangeiro, o Bolivian Syndicate, em 1901. Imagine a revolta dos seringueiros brasileiros. Trabalham ali, vivem ali, mas agora teriam que pagar impostos a estrangeiros explorando sua terra. É nesse contexto que, em 1902, surge um personagem lendário, José Plácido de Castro. Um gaúcho de São Gabriel, militar experiente, que abraçou a causa acreana como se fosse sua própria pátria. Plácido de Castro não era improvisado. Ele organizou os seringueiros, treinou tropas, planejou estratégias militares. A Revolução Acreana de 1902 foi diferente das anteriores. Era organizada, determinada e implacável. Em 6 de agosto de 1902, começa a ofensiva decisiva. Durante meses, as tropas de Plácido enfrentaram os bolivianos em combates pela selva. Puerto Alonso, Chapuri, Porto Acre, batalha após batalha, os revolucionários foram conquistando o território. Em 24 de janeiro de 1903, a vitória era dos acreanos. 3 dias depois, foi proclamada mais uma República do Acre, mas agora com uma diferença crucial. Tem o apoio do presidente Rodrigues Alves e do seu ministro do Exterior, o Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco era um gênio da diplomacia. Ele sabia que uma república independente no meio da Amazônia seria um caos diplomático. Quando soube que a Bolívia preparava um ataque maciço para retomar a região, ele agiu rapidamente. Rio Branco negociou o Tratado de Petrópolis, assinado em 17 de novembro de 1903.
O Brasil pagou à Bolívia 2 milhões de libras esterlinas, se comprometeu a construir a ferrovia Madeira-Mamoré para dar acesso boliviano ao Atlântico e cedeu pequenos territórios. Em troca, o Acre se tornava definitivamente brasileiro. Mas atenção para este detalhe curioso. O Acre só se tornou um estado brasileiro em 1962. Por quase 60 anos, foi apenas um território federal, administrado diretamente pelo governo central. A história das repúblicas do Acre nos ensina várias lições. Primeiro, as fronteiras nem sempre refletem quem realmente vive e trabalha em um lugar. Segundo, a diplomacia pode ser tão poderosa quanto as armas. E terceiro, há heróis brasileiros e estrangeiros incríveis que a história oficial muitas vezes esquece. Plácido de Castro, infelizmente, teve um fim trágico. Em 1908, apenas 5 anos depois da vitória, ele foi assassinado em circunstâncias misteriosas. Até hoje, sua morte permanece envolta em teorias e especulações. E o que aconteceu com Luís Galvez, o espanhol aventureiro? Ele acabou voltando para a Espanha, onde morreu em 1935. Sua frase ficou famosa na história acreana: "Se a pátria não nos quer, criamos outra." Por todo o Acre, monumentos e nomes de ruas homenageiam os revolucionários. A capital, Rio Branco, leva o nome do diplomata que oficializou a anexação. E a data de 6 de agosto é feriado estadual, celebrando o início da Revolução Acreana de 1902. Então, qual é a moral dessa história? Que o Brasil que conhecemos hoje não foi construído apenas em gabinetes e palácios. Foi construído também na selva, no suor dos seringueiros, no sangue dos revolucionários e na coragem de homens que ousaram sonhar com uma terra livre. E você, conhecia essa história? Deixa nos comentários o que achou dessas repúblicas que duraram entre dias e meses no coração da Amazônia. Se inscreve no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo, com mais histórias esquecidas do Brasil.